Hoje nós vamos conhecer um casal de empresários, isso mesmo. Já não é fácil empreender sozinho, em dois, então, são duas cabeças, duas formas de pensar, não é tão simples assim. E nós vamos entender como é que a gente faz para ter uma equipe gerando lucro. Essa é a ideia e eles vão compartilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme receber vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite. O prazer é nosso, Carmen. Muito feliz por poder estar aqui com todo mundo aí, né, com você, com o público, e compartilhar e também, com certeza, aprender, né, juntos. Sim, tempos difíceis esses, né, Pedro? Hoje em dia, cada vez mais nossa empresa tem que estar blindada, cada vez mais nós temos que ter os documentos corretos. Por quê? As coisas estão ficando tudo muito eletrônica, muito rastreável, muito fácil, né? E às vezes o empresário nem faz por mal, às vezes ele não sabe qual é o correto. O outro dia mesmo tinha uma pessoa lá no meu Instagram. Uma pessoa, ele falou assim: olha, eu trabalhava sozinho e eu fui contratar uma pessoa porque eu tive um AVC. Olha só, ele é MEI e ele contratou uma pessoa porque ele teve um AVC. E aí, essa pessoa não quis registrar carteira, pediu pelo amor de Deus, que estava recebendo seguro-desemprego. Foi uma dificuldade tremenda e, por fim, ele deixou essa pessoa 2 meses sem registro. Eu sei que agora, um ano depois, ele está com processo na justiça de 30 mil reais dessa mesma pessoa, que pediu, pelo amor de Deus, para não registrar a carteira. Às vezes, o empresário, ele é ingênuo e ele quer ajudar as pessoas e ele acaba fazendo coisas mesmo que não pode, né? E cada vez mais nós precisamos estar muito atentos. Não dá mais para ser empresário amador. Agora a gente tem que ser empresário mesmo. E diga uma coisa, antes de vocês abrirem a empresa de vocês, o que vocês faziam? Como que era a vida de vocês? Como que foi essa ideia de ser empresário? Então, como a grande maioria, né, que a gente tem visto por aí, até no próprio curso, de histórias são parecidas. A gente começa a empreender porque precisa, tem algo que você gosta, e eu trabalhava na área da indústria aqui na Zona Franca de Manaus, né? Somos aqui de Manaus, no Amazonas, e eu e ela, por um tempo, fomos industriários. Começamos bem jovem, eu com 15, 16 anos, na indústria, a Ivone também, e depois de 18 anos na indústria, resolvemos empreender, porque a verdade é que eu tinha formação em pedagogia, ela ainda não. Empreendeu casando, né? Isso, depois que casamos e aí fomos a empreender e por necessidade, eu preciso fazer algo. E eu me descobri que eu amava a educação, eu já lecionava na igreja, assim. Saímos do distrito, da CCE, né? Eu trabalhava na CCE, no controle de qualidade, e ele na Moto Honda. E aí saímos, casamos e ficamos sendo missionários da igreja, né? Então, nós trabalhávamos na igreja, na escola dominical, sendo professora, cuidando de criança, e ele também. E eu cuidando dos sobrinhos, cuidei de todos os meus sobrinhos, crianças, né? E daí nós partimos para esse novo trabalho, escola, né? Nós não tínhamos... A nossa casa nós transformamos em uma escola. E aí começou todo o trabalho, né? E é onde nós estamos. E nessa época, eram vocês mesmos que davam aula? Como que era? Porque o Pedro tinha formação em pedagogia. E aí, Sim, você já tinha dado aula para criança só na igreja? Só na igreja. Só dava aula na igreja e sempre cuidei de criança, né? Mas em casa. Não tinha pedagogia. E aí ele colocou a escola e me colocou para dar aula. E me colocou para estudar. Tudo ao mesmo tempo.
E as pessoas falavam, né? Quem é que vai dar aula? Ele dizia a Ivone, mas a Ivone não pode dar aula, que ela não tem pedagogia. Ele diz, ela pode. Mas como é que tu vai fazer isso? Eu vou colocar ela na sala de aula e ela vai dar aula. Porque eu não tinha teoria, eu tinha prática, né? E deu muito certo. E aí eu comecei a fazer o curso, depois fiz a pós, e hoje estamos aqui trabalhando. Que maravilha. E vocês demoraram para começar a contratar gente para trabalhar? Como é que foi o começo? Porque começo é sempre um perrengue, né? Sim. No começo eu era o bombril, né? Eu fazia tudo. Eu era recepcionista, eu era zeladora, eu era professora. E não tinha para quem reclamar. Hã? E não tinha para quem reclamar. Não podia reclamar. E nem questionar salários, né? E fomos trabalhando. Às vezes a pessoa vinha aqui pegar uma informação e diz assim, eu queria falar com a dona, né? Digo, daqui a pouco, eu acho que hoje ela não vem aqui, não, mas eu acho que amanhã você pode vir, que ela vai estar aí. E aí, no outro dia, eu me arrumava toda e ia esperar a pessoa, né? Eu queria falar com a Dona, é ótimo. Isso me lembra, uma vez, você sabe que isso aconteceu comigo também, né? Uma vez eu estava lá na minha empresa, eu estava sentada na recepção, e aí eu estava assim, normal, vestida a roupa do dia a dia para trabalhar e trabalhando, e aí eu tinha passado na recepção e eu sentei lá que eu estava corrigindo os laudos psicotécnicos do pessoal que faz exame psicotécnico. E a recepcionista tinha ido no banco, porque naquela época a gente fazia muita coisa fisicamente no banco, né? E eu estava ali sentada. Chegou um senhor com uma mala de vala de vendedor, sabe? E colocou em cima dos meus laudos. Pôs em cima, assim, eu com os meus laudos na mesa, ele pôs a mala dele em cima. E olhou para minha cara e falou assim: o dono tá aí? O dono? Justo para mim, né? Daí eu falei assim: então, nessa empresa tem uma dona, não é dono. E daí ele falou assim: então, chama ela lá para mim. Eu falei: então, você está falando com ela, e se você puder tirar sua mala de cima dos meus documentos, eu agradeço. Gente, mas eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. Às vezes as pessoas menosprezam a gente, né? Pelo jeito, sim, pela aparência, pelo cargo. Gente, ser mulher, ser empresária, não é fácil, não é fácil. Eu sempre me lembro quando eu entrei no banco fazer empréstimo, que eu estava quebrada, e o gerentinho lá me passou um monte de coisa para eu assinar, EPLIM, título de capitalização, prever, não sei o quê. Me vendeu um monte de coisa, me vendeu um monte de coisa. Então, assim, eles acham que a gente é mulher e eles subestimam e que a gente não pode ser a dona e você tem que estar vestido de uma determinada forma para ser respeitado, né? E nossa, gente, é complicado. Atira a primeira pedra quem não tem uma história para contar. Eu me lembro uma vez também que eu entrei para comprar um carro e eu perguntei para o vendedor, né? Daí ele olhou assim e falou assim: não, os que tem tá aí no pátio. Tipo assim, ele não achou que eu ia comprar. Ele mandou eu ir ver sozinha, tipo, os que tem tá aí no pátio. Te vira. Eu saí de lá com tanta raiva que eu entrei em outra concessionária e comprei meu carro à vista, que eu estava com dinheiro para comprar. Então, é muito interessante que, enquanto a gente não se estabelece, não consegue colocar as pessoas de que nós somos quem nós somos, independente se a gente é homem, mulher, da roupa que a gente está, do jeito que a gente está. Não é fácil o começo, né, Ivone? Sim. Você falando me lembrou um monte de coisa. Desculpa aí. Quem sabe a quantidade de alunos que nós tínhamos? 2. Nós tínhamos 2 alunos. E o professor Pedro ele queria funcionar os 2 horários. E eu dizia, para que isso, né? Que só tem 2 alunos pela manhã. Não, mas tem que fazer todo o trabalho como se tivesse lotado. E quando eu tinha um tempinho, eu ia olhar lá na frente e dizia, sai daí, senão as pessoas vão pensar que tu não tem o que fazer. Eu tinha que viver tudo isso.
Tinha que fazer de conta que estava lotado. E é verdade, e é assim mesmo, e é exatamente assim. O importante, você me lembrou agora uma frase daquela Coco Chanel, né? Aquela figurinista famosa, tal, dos perfumes Chanel, da Maison Chanel, que ela dizia assim: vista-se para o emprego que você quer ter e não para o emprego que você tem. E é verdade, né? Então a gente tem que se vestir para a vida que a gente quer, a gente tem que se comportar como se estivesse lotado de gente. E realmente as pessoas vão chegando. Persistência. É visão, né? Visão de futuro. Parabéns para vocês, que história linda. Era isso que o professor Pedro me incentivava, né? Tinha vezes que eu queria me chatear, mas aí eu pensava, né? Não, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Porque só tinha dois alunos, um era bolsista e a outra era sobrinha dele, era de graça. Eu digo, meu Deus, aonde é que a gente vai? Aonde é que nós vamos, né? Mas aí, graças a Deus, foi chegando, foi chegando. Aí tinha 2 de manhã e 3 de tarde. Aí tinha que fazer como se tivesse 100, né? É verdade, é Tinha verdade. que dar uma boa aula, tinha que atender os pais que vinham aqui visitar, conhecer. Tinha aqueles que ainda vinham só para psicar, né? Só para dizer que não podia. Mas, graças a Deus, nós fomos aí trabalhando, estudando e fiz a formação, né, de pedagogia, depois fiz psicopedagogia e estamos aí, né? Depois o curso da Depois Carmen. veio o curso da Carmen, foi que aí escancarou mesmo, né? Então, mas o mais importante é a visão que a gente tem. Não importa onde a gente está, mas o que importa é onde a gente quer chegar. Qual que é a visão que a gente tem da nossa empresa? Eu gosto demais daquele filme do criador do McDonald's, né? Que ele dizia assim: eu quero passar nas estradas e enxergar de longe os arcos dourados. Eu quero que esses arcos dourados cubram os Estados Unidos. E era só uma lojinha de hambúrguer. E não é que os tais arcos dourados cobriram tudo. Não sei se tem em Manaus, né? Manaus tem. Tem aquele lá do curso, né? Então, eu lembrei. E aí é uma visão, né? É uma visão que a gente tem. E foi essa visão de vocês, do Pedro, de imaginar a sala cheia, é que fez com que isso acontecesse. Muita gente olha o empresário de sucesso e acha que foi milagre, foi do dia para a noite. E não foi. É você ter coragem de crescer, ter coragem de enxergar algo pronto que ainda não está lá, né? É ter essa coragem, muito legal. E quando que vocês começaram a contratar pessoas? Quando acho que foi depois de uns 5 anos, né? Que foi a Eunice, e veio a Rai também nos ajudar, né? Na verdade, a gente pegamos uma moça para ajudar a gente, filha do vizinho, aliás, esposa recém-casada, mocinha, e era uma vizinha nossa. E a gente contratou, mas ela também a gente não sabia contratar. Ela era muito legalzinha, mas né, ficou um tempo ajudando a gente. Deu muita dor de cabeça, porque depois já, não ela, né, mas uma outra pessoa... Os parentes que vinham resolver as coisas. Questão trabalhista e tal. A gente não era registrado, era tudo na informalidade, aquele perrengue, né? Mas que a gente contratou uma foi em 2000, 2 anos depois. Né? Professora Rai, né? 2 anos depois, nós contratamos a primeira professora, informal ainda, dava muito problema, porque depois a gente cumpria a nossa parte, o combinado, né? Sempre honramos. Mas a pessoa via que tinha brecha, né? Hoje, com a visão que a gente tem, tem brecha, eu vou ali ganhar um dinheirinho e tal, passamos algumas experiências, alguns perrengues, né, para a gente arrumar, até que 4 anos depois a gente conseguiu regularizar tudo, a empresa, legalizar, registrar. E alguém chegou a entrar na justiça mesmo? Sim, teve 3 casos já. De brincadeira, não. Entraram de... Foi para valer mesmo. Gente, quase pira. Quanto dinheiro foi? Oi? Quanto dinheiro foi?
na época de 2015, foi 2016 por aí, foi 20 mil reais. A gente teve que Nossa. se virar nos 30. E não tinha esse dinheiro. Gente, esse é um dinheirão hoje. Se você falar nos dias de hoje, esse é um dinheiro que você faz uma viagem assim para outro país, tranquilamente. Dá para você ir para a Europa com esse dinheiro. Agora, imagina em 2015 quanto dinheiro era. Gente, era muito dinheiro. Era muito dinheiro mesmo, que absurdo. E assim, muitas vezes por erros bobos, né, que dava para ter consertado, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu falo isso em todas as minhas lives, a gente tem que blindar as nossas empresas. E assim, hoje você enxerga que dava para ter corrigido o que aconteceu no passado. Se você tivesse o teu conhecimento hoje, lá no passado, se você voltasse para o passado, teria sido diferente a história. Com certeza, não faria, né? Nós erramos por não saber, não conhecer, e também a gente não tinha eu diria o seguinte, a gente começa na informalidade, porque a gente não vem de uma família de empresário, não tinha ninguém para me orientar, e eu comecei na cara e na coragem, como diz. Nós começamos, e ela tem o dom de dar aula, né? Ela ama criança, e eu tinha a ousadia. Muitas vezes ela não entendia, mas também a ousadia. Interessante um detalhe, que hoje eu sei que tem várias escolas informais, a gente sabe, a gente conhece mais um pouquinho, né? Tem aí 11 anos a gente está no ramo. Muitas delas, a maioria, começa informal, principalmente na periferia de Manaus. Nós estamos aqui na zona leste de Manaus, e o professor fica desempregado, junta 2, 3 e começa a dar reforço para se virar, ganhar um dinheirinho e para se manter. E então, daqui a pouco, tem uns ousados aí que resolvem botar Centro Educacional. E eu fui ousado, eu coloquei Centro Educacional Gênesis. Aí uma amiga minha, diretora, ela disse: põe apoio pedagógico. Reforço escolar, apoio pedagógico, algo assim. Disse: não, vai ser Centro Educacional Gênesis, com 2 alunos. E depois Deus, assim como tem as coisas ruins, né, alguém que, se valendo da minha condição de saber que eu não era regularizado, nos colocou na justiça para tirar proveito, também Deus levantou pessoas que foram bênção na nossa vida, né? Tipo assim, apareceu um sócio, e é muito caro para você regularizar uma escola. É muito caro, né? Hoje eu sei. Se eu soubesse que seria tão difícil, talvez eu não tivesse começado. Mas Deus colocou uma pessoa que propôs sociedade. Uma pessoa com mais condição e tal, viu a nossa luta. Eu creio assim que é Deus que coloca essas pessoas, porque eu estava precisando e Ele propôs. E a gente conseguiu regularizar, né? Ela tinha uma outra casa, que ela tinha doado para a mãe dela, quando a mãe dela estava em vida, né? E então a mãe dela faleceu, essa casa legalmente era dela, porque ela tinha doado para a mãe dela morar enquanto estivesse viva. Então voltou para ela, a gente pegou, vendeu essa casa, investiu no negócio, pegamos mais o sócio, investimos no negócio, e depois o sócio saiu, eu estou conseguindo pagar ele, nós financiamos e tal, está tudo em dias, graças a Deus. Mas é uma história de superação, e muitas pessoas se aproveitam, como eu falei, da nossa... eles veem a situação... quantas palavras nós recebemos assim: tu está fora da lei, tu pode ir preso. Olha só, hoje eu tenho consciência que realmente, né, está fora da lei e tal, mas tu está trabalhando, fazendo um bem para as pessoas, ensinando crianças, e alguém dizer que tu está fora da lei, tu é ilegal, tu pode ir preso. Aquilo me intimida, aquilo mexeu comigo, né? Fazia medo, né? A outra funcionária, para você ver o perrengue que você passa, colocou pessoas já orientadas por advogados para tirar dinheiro, né, de quem está começando, e ele vê que tu está errado, né, e ele conhece. Olha só o que aconteceu. A pessoa denunciou ela na delegacia, a Ivone teve que comparecer na delegacia, porque tinha destratado uma funcionária. Medo não. E a Ivone entrou em pânico. Nunca fomos em delegacia só para tirar nossos documentos, né, a identidade. E a Ivone ficou com trauma mesmo. Depois descobriu que a pessoa queria só respaldar
um documento a mais para colocar no processo trabalhista e querer entrar na justiça. Nossa. Mas, em meio a tudo isso, em meio a tudo isso, a gente vai aprendendo, né? Perrengues. Página, Eu né? imagino. E, assim, o importante é que vocês continuaram. Então, eu sempre falo e lembro isso para as pessoas, e todo mundo sabe, que não importa quantas vezes a gente caia, não importa quantas vezes a gente, né, erre. O importante é que a gente levante a cabeça e segue em frente. Gente, perrengue para começar uma empresa, acho que todo mundo tem. Eu mesma fiquei endividada, tive busca e apreensão no meu carro, tive uma sócia que desviou aí uma fortuna da minha empresa durante anos e anos e anos, e eu não sabia, eu não me dava conta disso, do que estava acontecendo. Então, é assim, muitas coisas foram acontecendo na minha vida de empresárias. Pessoas que a gente acredita que de repente estava roubando a gente, pessoas assim, né? Difícil isso. E contrata parente, contrata amigo, contrata indicado. Eu contratei amiga, mas assim, amiga minha mesmo, de ir para balada junto. E que a gente já estava adulta, né? Eu falei assim, acho que agora vai dar certo, ela tem uma boa experiência. Só que aí eu precisei dispensar. Não é que eu quisesse dispensar, mas eu tinha um cliente que disse que não ia continuar com ela, que ela tinha cometido alguns erros, né? E ele falou: na nossa empresa, se você continuar com ela, eu fecho o contrato com vocês, eu não encerro o contrato. E aí eu tinha que escolher entre meu cliente e ela. Quem que vocês acham que eu escolhi? Cliente. Meu cliente, né? Mas é uma situação que eu não tinha escolha. Eu precisava do meu cliente para poder pagar as contas. E ela simplesmente aceitou, não brigamos, mas ela nunca mais conversou comigo. A gente era muito amiga. O Perdeu a máximo que a amizade. gente faz assim é curtir alguma coisa, sabe? Assim, do Facebook. O máximo, uma curtidinha, só isso. Amiga que eu dormia na casa dela, que ela dormia em casa. Então, essa ideia de trazer parente, de trazer amigo, Nossa, eu acho que todos os erros que eu ensino hoje para os empresários, eu acho que eu cometi todos. Eu sempre conto que a primeira advertência que eu fui fazer, gente, eu estava com tanta raiva daquela menina que trabalhava comigo. Pensa numa advertência que eu estava morrendo de raiva. O que eu fiz? Eu escrevi 3 páginas, marcando tudo que ela tinha feito desde o dia que eu conheci, né? Lógico que depois a gente aprende que não é assim, que isso não funciona. Mas ninguém ensina a gente a ser empresário. Nem na faculdade de administração a gente não aprende. Só a Carmen que Porque lá ensina. no curso de administração, os professores necessariamente não foram empresários. Às vezes eles só ficaram na faculdade, fazendo pós, fazendo doutorado, mestrado. É bacana, é válido, mas talvez nunca alguém colocou um processo na justiça contra eles, né? Quantos alunos tem agora? É isso que eles querem saber, se agora tem aluno mesmo. Como é que foi essa história? Agora, nós estamos no período de matrículas, né? Uhum. Mas é uma média de quantos alunos agora por ano, mais ou menos? Nós encerramos o ano de 2022 com 115 alunos. Uau, turminha boa, hein? Turminha boa. A Parabéns. Nossa meta para esse ano 160. é 160. Uau, crescimento Nós aí de estamos praticamente aí trabalhando. 50%. Bacana. E vamos fechar essa meta, sim, com certeza. E diga uma nós coisa. Estamos aí. Em que momento que vocês resolveram que vocês me procuraram, me acharam? Como é que foi isso? Como é que eu surgi na vida de vocês? Essa história aí é muito legal, olha. Eu vou deixar ele falar, que ele era que estava na agonia, não dormia de noite e nem de madrugada. É interessante, e por olha só. quê? Porque estava acontecendo muitas coisas aqui, né, na escola, e ele preocupado com essas situações, né, de funcionário, de advertência, de alinhamento, né?
Então, ele estava buscando, assim, conhecimentos. E eu ficava na minha, né? Ficava na minha, e eu sempre ouvia ele de madrugada, eu já tinha dormido e acordado, e ele ia saindo das lives, né? Assistindo, aí foi quando ele te encontrou. E eu ouvia assim de madrugada, e tá tudo bem. Digo, ei, filho, eu já estou ficando com raiva desse negócio, porque ele dizia, olha, aí foi quando começou lá a inscrição, ele dizia, olha, nós vamos participar de um trabalho com essa mulher aí. Essa mulher é muito boa, né? Tal de Carmen. Aí eu falei para ele, essa tal de Carmen com esse negócio de tá tudo bem. Eu já estou me chateando. Mas depois eu fui ver que era tudo bem mesmo, né? Foi muito legal. Ele vai passar para ti aí, para vocês, né? Contar essa história, como foi que nós encontramos a Carmen. E aí nos trouxe assim uma luz, né? Trouxe uma luz para nós. Ele vai falar. Amém. Ele até se emociona. Eu até me emociono. Amém. Eu estou emocionada daqui, só de pensar. Sim. Então, como é que Fala foi? aí, O que você estava agoniado? O que estava acontecendo nessa época, Pedro? Na verdade, né, procuramos ir atrás de conhecimento, né? Quando a dificuldade vem. E como você sempre fala, acabou de falar agora há pouco, inclusive, não é a faculdade que te ensina a ser empresário, a mexer com uma série de coisas. A gente apanha, apanha, apanha. E aí chega a Carmen e facilita a vida da gente, porque ela disse, você não precisa errar, né? Para aprender, porque eu estou aqui para ensinar. Inclusive, na imersão, né, uma das palavras que eu usei, na hora uma das palavras que eu dei lá, que a tua missão é muito sublime. Tua missão ela é missão divina, dada por Deus, que é de servir ao próximo. A primeira impressão, não, você está vendendo curso por dinheiro, está vendendo isso aí porque quer fazer, né, quer crescer, aquela questão de ganhar mais lucro, mas, na verdade, eu comecei a entender desde 2020, 2021. Em 2020 eu fiz um outro curso, mas o teu superou a todos, né? Eu cumpri, né? O outro foi bom, me ensinou algumas coisas, e aí, interessante, lembrei de algo. Antes de eu fechar com esse outro curso que estava lá postando na internet, a gente meio assim, preocupado, eu tinha visto o teu. E aí, vamos fechar, sabe aquela vai lá e tal, conheça mais, vamos fechar. Aí eu disse para ela, tem um aqui, será que eu fecho? E ela disse, não, e está dizendo aqui que vai ter um desconto, o desconto é até hoje, que amanhã já é outro preço. Ela disse, nada, ela vai baixar. Não... Engraçado isso. E aí não fechei. Aí no outro dia disse, está mais caro, agora o desconto é menos. E aí eu sei que passou, se a gente não fechar na hora, né? Aí depois fechei com outro, né, um curso bom também. Calma o teu coração que ela vai baixar. Né? Aí mas ficou lá, eu conheci você, então foi em 2020, ficou lá, a Ana sempre me mandando uma mensagem. 2022, a história, eu já ficava te seguindo, né, desde 2020, 2022, né, acho que foi março, abril, eu fechei, né, já com muita convicção, eu tinha visto bastante conteúdo. Essas lives aqui esclarecem muito, né, as pessoas, né, porque a gente pensa que algo online, todos nós sabemos que depois da pandemia, né, as questões dos cursos online, realmente tudo, né, passou praticamente hoje tem tudo online. Vocês têm ideia, na escola era inconcebível nós darmos aulas para educação infantil online ou híbrido, né, como foi liberado. E fomos obrigados na pandemia. Sumiu sua voz. Estamos. Muito bom. E Pedro? foi possível. Então, sim, te conheci em 2021 que eu fechei. Em 2021, quando fechei o curso, muitas informações relevantes, me identifiquei muito, muito, muito. A Carmen, com toda a simplicidade dela, né, embora seja chique, né, mas nos mostrou, né, como é ser empresário, nos fez até mudando nossa mentalidade mesmo, porque são várias coisas que a gente lembra. Por exemplo, uma das é que a gente tem medo de dizer que é empresário. Eu não me sentia empresário. Tinha as obrigações de empresário,
os compromissos de pagar, de dar férias para todo mundo, mas eu não tirava férias, achava que eu tinha que trabalhar mesmo, porque eu era o dono da empresa, eu tinha que sofrer mesmo, mais ou menos assim, sabe aquela mentalidade? E foi como se a mente, né, fosse aberta, abriu, para dizer, você tem direito, sim, de tirar férias. O ano passado nós já tiramos 40 dias de férias, né? Fomos dividir, né? Foi dividido assim, 10, 10, 10, né? E mais 10. Então, foi um recorde, né? O máximo que nós íamos era 3 dias para o sítio, e aí a gente teve que viajar. Já compramos as passagens agora para... vamos para Salinas, agora em março, né? Em família, eu, né? Nossa filha, eu, nossa filha. E o detalhe que a gente anotou aqui, que a gente não pode deixar de falar, né? Passamos a confiar mais nos nossos funcionários. A gente estava aqui, eu tenho que fazer, porque a obrigação é minha, a responsabilidade é minha, e enquanto que ele está pagando o funcionário, e por não deixarmos ele fazer, né? Por não confiarmos, muitas das vezes a gente trabalha por eles, não folga, sofre, e você nos ajudou a entender isso, a esclarecer, né? Então, hoje eu já quero, eu já quero até, eu digo, eu vou aprender esse negócio de fazer live, porque eu vou entrar nesse negócio também. Preciso crescer, eu tenho uma vontade enorme de continuar desenvolvendo, né? Eu tenho muita vontade, às vezes a gente não sabe como. Então, você tem sido, nos conhecendo nesse tempo aí, e tem sido feita a diferença na nossa vida. Da minha esposa, então... Eu me lembro quando vocês falaram, né, que até mesmo a Ivone, ela acordava mais cedo para adiantar o almoço da cozinheira, da doméstica que ia chegar. Como que era, Ivone? Carmen, e eu achava que isso era uma vantagem, sabia? Eu pensava que eu estava fazendo uma coisa muito boa. E eu ainda falava, né, para os funcionários, digo, olha, sábado e domingo o meu divertimento é aqui dentro. Né? Eu achava que isso era bom demais, né? E eu era a primeira a chegar na escola, a última a sair. Se tinha uma criança, eu ia cuidar, né? Não confiava em outro cuidar. E agora eu aprendi, né? Com você, lá naquele curso lá, achei muito legal. Ensinou a ser organizada, né? Sair do operacional. Nós temos muito aquela atitude de ajudar. Eu sofro porque eu quero ajudar. Eu fui para a justiça porque eu queria ajudar a moça, né? E a gente acaba sofrendo por querer ajudar. E tudo eu aprendi aí no curso. Eu não posso só ajudar, né? Eu tenho que ver como é que eu estou ajudando. E também aprendi a falar com os funcionários, né? A Maristela, ela ajudou muito, né? E aprendi a conversar com o funcionário, dizer o que eu quero e como é que tem que ser feito. Porque eu tinha medo disso. Eu tinha medo, né? Às vezes eu dizia assim, eu não sei fazer, eu sei o que eu quero. E aí a pessoa se aproveita disso, né? Mas uma coisa é verdade, você queria tanto ajudar, né? Que depois você ainda deu um bom dinheiro para ela no processo na justiça. Ajudou bastante. Ajudei, que ela ganhou uma grana, né? Ajudei. Ajudou bastante. Era tanta vontade de ajudar que você tinha que ela ainda te levou um bom dinheiro. Então, aí na imersão, né, no curso, foi muito bom, aprendi muitas coisas. Quando a primeira vez que eu vi, e aí que você fez tudo anotadinho, né? Assina aqui embaixo, e a primeira disciplina com aquele que estourou o balão, que queria outro, né? E você foi muito assim, bem legalzinha, sorrindo, disse: você não vai ganhar outro, não, porque você estourou antes, né? E aí foi a outra lá querendo ajudar, disse: não, você não é mãe dele. Então eu achei muito legal, assim, porque a pessoa é chique, elegante, né? Sorrindo,
mas disciplinou, né? Então, é isso que nós temos que aprender com quem sabe, né? Com quem pode nos ensinar. E foi bom demais. Quando aquela outra não queria deixar o celular, né? Que você disse, "Ei, você assinou ali, tá tudo assinadinho e tá tudo bem, né?" Então, isso aí marcou na minha vida. Quando nós chegamos aqui, nós vamos colocando em prática de pouco. E nós temos visto a diferença. Muito obrigada, viu, Carmen? Imagina, Show. eu que agradeço e parabenizo e me sinto honrada de trabalhar para empresários como vocês, né? Mas, Pedro, Sim. fiquei sabendo agora, ao vivo, né, que eu fui traída, que eu era a segunda opção. De quê? Ah, sim, entendi. Fiquei sabendo aqui ao vivo, né? Eu estou aqui pensando, né? Fui traída, foi lá fazer um outro curso, depois voltou também. Ele não te conhecia. Na verdade, foi assim, ó. Ele não conhecia, Carmen. Eu não conhecia. Sabendo ao vivo, na frente de todo mundo, foi dada a notícia assim: olha, Carmen, eu ia casar com aquela depois não deu certo, eu vim casar com você. Fiquei sabendo assim, Ivone, na frente de todo mundo. Mas o importante é que eu voltei no lugar certo. Foi. Da onde eu deveria estar. Estou, né? Tá certo. E, Pedro, como é que você fala para mim como era a tua empresa antes de você participar do programa e quais são as mudanças que você colocou? O que a gente pode ensinar para essas pessoas que estão aqui na live que elas possam aplicar na empresa delas? Porque eu gosto de live assim, que as pessoas levem coisas para fazer na sua empresa. O que você começou a trazer para a tua empresa, para o teu dia a dia, que elas podem também levar levar nas empresas delas? Pronto. Tem algumas coisas. Você passa, o curso ele é um best-seller, né? Tem várias coisas e é completo. E eu coloquei algumas. Eu preciso continuar, né? Que o processo não para. Preciso continuar melhorando, implantando as políticas. Mas eu até anotei aqui, ó, principalmente na questão da contratação e seleção de funcionários. Hoje eu fiz, né? Esses 2 dias atrás eu fiz a seleção e eu usei aquela tua técnica de deixa ele falar. Pois é, e como foi? As caras de besta. Né? Menino, vai dando corda, né? E eu me lembrei de ti. Então, a parte da contratação de funcionários, a questão do registro e advertências, né? A gente não precisa estar ralhando porque não é filho da gente, e nem precisa se descontrolar, dar uma advertência com nervoso, irritado. Tem que ser na diplomacia. Então, isso aí eu já implantei, né? Melhorei isso. A descrição de cargo. Hoje, os professores têm nível 1, 2 e 3, né? Dão uma gratificação, né? São pequenas coisas que eu achava que não era importante e a gente vai colocando. Eu levo eles para comer uma pizza quando é dia dos professores, eles amam. Poxa, e tal, vamos ali no restaurante. E não sai tão caro. Confraternização. É confraternização deles que a gente fazia aqui. Então, o bom é que eles falam que a gente melhorou, né? O senhor tem melhorado e tal, criou esse vínculo, né? Mais de, assim, o feedback, né, que eles dão, eu não sabia como chegar com eles. Então, por eu não saber, eu conversava pouco. Hoje eu faço alinhamento, tudo dentro da lei, contratei um advogado para fazer a questão da assessoria. E estou me profissionalizando, né? Pegando fora, né? Aí o doutor Marcelo, que nos ajuda bastante, né? E a gente vai também o Carlos, questão da contabilidade, tem acrescentado muita coisa. Mas eu coloquei mais aqui, questão de cargo, a confiança na equipe. Eu chego com ele e digo, gente, eu confio em vocês. E o legal na questão da confiança na equipe é que quando nós viajamos, aconteceu aquilo que tu falou. Quando nós voltamos, eles mesmos estavam entusiasmados. Nós conseguimos. Nós achamos que nós não íamos conseguir, né? Todo feliz. Não liguei para o senhor, porque eu disse, não me ligue.
né? E a nossa coordenadora, né, puxa a moça, uma das... aquela que mais se destaca, mais experiência, para ser coordenadora, para tirar da costa da Ivone. E a Ivone querendo assim, não, deixa eu fazer isso. Não, senhora, deixa eu fazer isso, sai daí, deixa a coordenadora. O que eu vou fazer, então? Você vai planejar estrategicamente. Vou dirigir, né? Tá ali, ó, pega lá a tua. Aí, que mais? Se terminar aqui, sair do operacional e continuar, tirar férias, né? Algumas coisas que a gente implantamos aqui, e tem mais que a gente precisa implantar, né? Eu fico perseguindo as metas da gente continuar melhorando a empresa. Agora já tô recebendo. Já consegui. Outro detalhe, a gente nunca tirava o nosso dinheiro. Pagava todo mundo e não nos pagávamos. Tipo assim, precisava eu pego lá um dinheiro, deixa sair para na reserva. Eu digo, não, porque aí ela amava, né? Toda vez ela tinha que me pedir dinheiro, porque nós sempre fomos muito assim. Ela se acostumou com isso, compra lá, eu quero isso, eu dou dinheiro. Aí eu dou para ela, pega o teu dinheiro, não me pede mais dinheiro, que já paguei o teu mês. E fica bem mais tranquilo, ela vai, ela gasta o que ela quer, não precisa estar... Nossa filha também, assinei a carteira dela, né? Nossa filha fez 18 anos, ela também é carteira assinada como coordenadora, diretora pedagógica, e eu não posso assinar a minha porque eu sou, né, a empresa está no meu nome. Mas, enfim, são várias coisas que a gente tem melhorado. E investimos também esse ano, nós investimos na empresa, né, para aumentarmos, né? Passamos a trabalhar com crianças do integral, temos hoje um prédio só para trabalhar com integral, né? Porque antes os pequenos ficavam aqui, sempre aparece, aquela história da demanda. Às vezes a gente perde aluno porque o pai quer para o dia inteiro e nós não tínhamos. E não, vou ousar e vou agora lançar o integral. Nós nos fizemos da nossa casa, né? Compramos está morando numa outra, né? Por enquanto até compramos a outra, mas investir a casa que a gente tinha para aumentar o número de alunos, para poder a empresa crescer, aquela questão da ousadia. Mas, com certeza, hoje, com a qualidade de vida, né, bem melhor, fazemos exercícios todo dia de manhã, de terça a sexta-feira, nós vamos para o SESI aqui da Zona Leste de Manaus, ela faz hidroginástica, eu faço lá minhas caminhadas, né? E estamos nos cuidando. Fiz a cirurgia, né? Tirei a pedra, tipo a história de Jesus, tirei a pedra da vesícula. Enfim, essas coisas boas que têm acontecido. Agora ele está mais leve, está sem pedra. E aí você está me dizendo que antes não era assim. Antes, nada de hidroginástica, não tinha tempo. Como que era antes? Era na pia, direto, na cozinha, na escola, lavando os banheiros, lavando a área. Era assim a minha vida. Foi bem no começo, né? Aí depois, agora não largava porque ela não tinha mentalidade de querer largar. No começo a gente era obrigado, porque a gente não tinha funcionários, né? Depois que contratamos, nós já temos 13 funcionários, né, com alguns que estão em direto na Folha, mais ou menos isso. E ela não precisa estar fazendo mais isso, mas ela está acostumada. Tira essa mentalidade, né? E vamos para frente, vamos lá com a Carmen, participar da imersão e vamos que vamos. Eu estava com a mentalidade que não era de águia, era mentalidade de galinha, né? De ficar ali no chão, né? A gente se acostuma a ser o melhor empregado da empresa. Se vocês ouviram, prestaram atenção, vocês aprenderam coisas importantes. Por quê? Eles trouxeram um dos principais erros que os empresários cometem quando vão contratar pessoas. Sabe qual é? Você chega na frente da pessoa e fica falando. Não dá para analisar nada. Então, o empresário chega e fala: eu quero que faça isso, quero que faça aquilo, não sei o quê, Você aceita? E a pessoa diz sim, e aí depois a pessoa não faz nada daquilo. Então, o que eles trouxeram? Que agora, quando eles fazem entrevista, eles ficam só escutando a pessoa e dando corda para a pessoa. E fale a verdade, 3x2 eles se enforcam, não é, Ivone e Pedro? Não é? A gente vai dando corda e a verdade vem aparecendo, não é? Isso. As caras de besta, assim, e vai perguntando, e vai rindo assim, meio sem graça.
e vai passando. Eu tenho... Rindo sem graça é ótimo, né? Aquela eu coisa... tenho Nossa, que tatuagem bonita, né? Ai, é o nome do demônio que você colocou aí na perna, no braço, no pescoço. Ah, que bacana, né? Ficou bom o nome do demônio assim no pescoço. E tá tudo bem, vai, paga de besta e segue adiante, né? E segue adiante. Olha lá, a Lisete falando que hoje ela fez uma entrevista com a pessoa que ele só falava de jogar videogame. Imagina. Então, Elisete, ajuda esse candidato a ser feliz. Não contrate ele, deixa ele jogar videogame. Verdade. Né? É verdade. Então, a gente tem que deixar realmente as pessoas falarem e avaliar se essas pessoas elas são para a nossa empresa ou não. E aí, o Pedro falou muito de descrever as atividades. Muitas vezes é difícil até de cobrar a pessoa do que ela tem para fazer, porque você nem sabe o que ela tem para fazer. E se você tem tudo escrito o que ela vai fazer, é muito mais fácil para estar cobrando, né? E quando você tem tempo de sair do operacional, você faz com que a sua empresa cresça, né? Vocês podem me dizer quanto que a empresa de vocês cresceu desde que vocês começaram o programa? Olha, quanto que cresceu? 80, uns 40% nós crescemos. De 80 para 120 no ano passado, esse crescimento. Agora a gente não fechamos o ciclo de matrículas, né, estamos perseguindo a meta, mas chegando em 80, crescemos 40%, e agora nós estamos crescendo aí mais uns 30% em cima do ano passado. Mas desde que conheci, já vai o quê? 40%? Já vai praticamente para 80% de crescimento, fora a qualidade de vida, né? Que isso a gente não consegue assim, colocar em números, né? Em dados. Uhum. E outra coisa que os empresários não acreditam é que os empregados ficam mais felizes. Porque os empregados passam a ter algo para se fazer dentro da empresa que é de verdade importante. Eles deixam de ser os assistentes do Pedro, assistentes da Ivone, e cada um passa a ter a sua responsabilidade. Eles ficam muito, muito, muito mais felizes, muito mais envolvidos, mais engajados, porque eles sabem que aquilo que eles tomarem de decisão tem valor, mas não dá para trazer qualquer um, tem realmente que escolher gente boa, né? Porque você vai confiar, vai conferir, mas não é em qualquer um. Escolhe gente boa primeiro e depois tudo fica mais fácil de acontecer. Sim, é assim? Isso, tem uma frase que eu guardei tua, que fala, tu me garimpar. Você vai garimpar até achar uma pedra preciosa. E graças a Deus nós temos aqui pedras preciosas que trabalham com a gente, né? A gente ajuda eles, mas eles nos ajudam muito. A moça que ficou no nosso lugar, e a gente percebia que a gente sempre tem, as pessoas que tinham o inverno está viajando, nós estamos aqui trabalhando, né? Aí, esse aí não soma contigo, esse aí não torce pelo teu sucesso, mas graças a Deus nós temos pessoas que torcem pelo nosso sucesso, ficam felizes, a gente retribui também, eu sempre digo, na medida do possível, gente, eu sei que o professor ganha pouco, eu tenho consciência que você estuda 4 anos para ganhar esse valor é pouco, mas sabe de algo, sabe de uma coisa, e eu percebo que eles confiam, graças a Deus, eu estou fazendo o melhor que eu posso por vocês, e assim que eu puder, que nós alcançarmos mais objetivos, eu vou melhorando para vocês, e a gente percebe nos olhos deles, né, a mudança. Não é 100%, mas 80% da nossa equipe, nós conseguimos assim, perceber que está mesmo enganjado, e a gente vai contar, né? Nós podemos contar, vamos melhorando, vamos alinhando. É um trabalho... Eu sempre gosto de lembrar que uma empresa é um lugar onde a gente realiza sonhos. Sonhos. As pessoas não entendem muito bem quando eu falo isso, mas os donos da empresa estão lá realizando os seus sonhos. E cada empregado também está realizando os seus sonhos. Às vezes as pessoas falam assim, não, os empregados estão realizando os sonhos do dono. Nananina, não. Cada empregado tem um sonho de casar,
de ter filhos, de fazer uma faculdade, de comprar um carro, de comprar uma roupa nova, de fazer uma viagem. Cada pessoa que está dentro da empresa tem o seu próprio sonho. E o teu cliente, seja lá qual for o teu negócio, aquele cliente que pediu uma pizza em casa, aquele cliente que trouxe o filho na escola e entregou na tua mão, aquele cliente que encomendou um bolo, aquele cliente que levou um celular para consertar, não importa. Cada cliente também está realizando seus sonhos. Então, eu vou lá, eu levo meu celular para consertar. Eu preciso dele para realizar os meus sonhos. Eu pedi uma pizza, essa pizza passa a fazer parte dos meus sonhos naquele dia. Então, na verdade, a empresa como um todo é um ponto onde as pessoas se encontram para realizar sonhos, né? E aí que a gente tem que fugir da conspiração dos empregados zumbis. Por quê? O que é uma pessoa mau caráter? É uma pessoa que não acredita que possa realizar seus sonhos. Vocês sabem por que um ladrão rouba? Porque ele não acredita que ele possa conquistar algo. E, assim, eu sou uma pessoa que eu já tive revólver na cabeça, faca no pescoço, já passei por assaltos, assim, bem complexos mesmo, mas nunca ninguém mexeu num fio de cabelo da minha cabeça, nunca. Mas assaltos, assim, de ficar dentro do carro com ladrão, de sequestro relâmpago, de coisas assim. E aí, me disseram isso, que um ladrão é alguém que não tem autoestima, que não se acha capaz de conquistar. Então, ele vai lá e rouba. Então, de verdade, assim, uma das coisas que conseguiu fazer com que eu desse a volta por cima e voltasse a me sentir segura, caminhando na cidade, andando no escuro e tudo mais, era mandar muita luz para essas pessoas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente contrata alguém na nossa empresa, porque às vezes você pode estar trazendo uma pessoa que não sabe quais são os seus sonhos, que não sabe aquilo que quer, que não tem nenhum objetivo na vida. Sabe aquela pessoa que tem 20 anos de idade, não terminou nem o ensino médio? Onde é que essa pessoa estava? Onde é que ela estava? Se é uma pessoa de 40 anos que não terminou o ensino médio, eu perdoo. Podia estar trabalhando, várias coisas, mas 20 anos não terminou? Estava onde? Geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. A gente tem que tomar cuidado nos menores detalhes de trazer gente boa para a nossa empresa. Gente boa tem sonho para realizar. E se tem sonho para realizar, vem para a empresa. Vem para a empresa. Por quê? É o lugar onde nós vamos gerar renda, gerar lucro, pagar impostos, mudar esse cenário do país, né? Blindar a nossa empresa, fazer a coisa certa, documentar. Agora, como que a gente vai estar confortável na nossa empresa se tem alguém lá dentro querendo achar pelo em ovo? Não dá. Aí não dá, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Quem são as pessoas que a gente traz para a nossa empresa? Demore para contratar. Demore. Ai, mas eu estou precisando com urgência. Contrata errado. Vai precisar contratar de novo, né? Não tem urgência. Demore. Fique você. Eu me lembro de uma aluna minha de Mato Grosso, a Juliana, lá de, acho que é Tapurá. Ela é veterinária. E ela falou assim, Carmen, eu fiquei na recepção. E todo mundo falava, por que você não contratou ainda? Veio tanta gente trazer currículo. Ela assim, porque eu não tenho certeza. E ela é veterinária, né? Ela tem vários empregados, uma equipe grande. E ela falou assim, eu só saio da recepção quando eu tiver certeza de que eu vou colocar aqui dentro. E aí ela ficou várias semanas na recepção até que ela fechou a vaga dela. E é isso mesmo. A gente tem que contratar devagar, né? Ter certeza de quem a gente está trazendo para a pessoa. Ver a pessoa por todos os ângulos. Ver de lado, ver nas redes sociais, né? Redes sociais, o que ela curte, o que ela faz, o que ela gosta. A Eva disse que ela estava fazendo a entrevista e o rapaz estava afastado porque ele quebrou a perna jogando bola. Ou seja,
A empresa estava lá pagando o salário dele, né? Jogou ele para o INSS, ou a empresa pagando, não sei em que estado estava a perna do rapaz, ele machucou, talvez até a empresa pagando, ele jogando bola, e ele estava lá fazendo entrevista para outro emprego. Olha só que interessante. Que coisa, Esse é né? o melhor quadro, né, Fá? Porque aí você já fala, que bacana, porque amanhã ou depois é na tua empresa que ele vai estar de atestado e fazendo... A gente tem que, ó... Nós vamos cair na armadilha dessa. Tem que estar de olho em tudo. Sim, vou tomar uma água. E Carmen, tem uma moça aqui, ó, que quando eu falei que aparece pérolas, né? Tem que tomar todos os cuidados mesmos. Esse cuidado que você está falando, eu preciso contratar agora no início do ano, porque vai começar o ano letivo e eu tenho que contratar agora nesse período. Inclusive, hoje eu fechei uma contratação. E liguei para onde ela trabalhou, falei, era uma amiga minha, né, de outra escola, ela me falou todos os dados dela, e depois eu disse para ela, vamos jogar limpo, eu ligo para tu, eu sei que você pesquisa como é a minha escola, porque está no Instagram, e eu te pesquisei, e vou continuar procurando melhorar. Eu não sou muito de esconder, igual você, eu não consigo muito aquela coisa. Eu digo o seguinte, eu vou nas tuas redes sociais, se achar alguma coisa, infelizmente você não passa. Você vai fazer uma prova aqui, aquele que sai melhor, estou torcendo por todos vocês, mas você é pela meritocracia. E aí fechei uma hoje, estou falando aí que tem que esperar o máximo, eu acho que eu não fiz 100%, mas eu fiz 80%. Né? Mas principalmente porque ela trabalhou com uma amiga minha, ela disse que ela é boa nisso. Tem essa dificuldade, você nunca encontra 100%, né? Eu não sei o que tu diz, Carmen, 100% perfeccionismo, você não encontra. Eu acredito muito em continuar treinando. Só Deus. Eu continuar acho treinando a pessoa. Eu estou investindo muito em cursos. Como é que a gente pode querer que alguém seja, né? A gente não é 100%, a gente erra, a gente tem dia que está cansado, tem dia que está estressado, tem dia que a gente fala o que a gente não devia falar, mas a vida segue, né? A gente tem uma intenção, e isso eu acho que é o que importa. Então, a gente não é 100%. Aí o que a gente precisa fazer, e aí eu quero ensinar a todos da live, escreve todas as atividades que essa pessoa vai fazer. E quando você vai fazer as entrevistas, você vai comparando o candidato com o candidato e comparando com a vaga. Então, por exemplo, tem uma atividade lá que a pessoa precisa tosar o cachorro. Essa pessoa que já tem experiência, põe verde. Essa só fez o curso, põe amarelo. Essa não fez nem curso, nem nada, vai vermelho. E aí você vai pegando cada uma das atividades, vai dar banho no cachorro. Aí você põe as atividades lá na frente, né? Então, é só ir colocando as atividades e vendo qual é o candidato que se sai melhor. Mas, assim, com números. E não assim, que mocinha simpática. Essa moça parece ser tão boazinha, vou contratar. Não pode ser assim, né? Não vai não, assim não vai. É engraçado, né? Carmen, que eu algumas coisas eu lembrando de ti. E chegou uma bem jovem, o perfil dela, né? Eu optei por pegar jovem ou experiente. Para algumas funções eu pego jovem, que eu vou treinando, ele é ensinável, né? Tem habilidades, né? E a gente vai treinando. Tem uma outra função que eu preciso já com mais experiência. Mas aquela pessoa também que seja ensinável, porque tem aquele experiente, eu já sei, eu aprendi assim, eu vou fazer do jeito que você. Não é assim não. Então, assim, a pessoa chegava e a posição dela toda, sabe, tipo, é meio tímida. E eu lembrando de ti, eu começava a dar vontade de rir. O cabelo, assim, meio jogado aqui por cima, né? Uma moça bonita, mas... Aí digo, rapaz, tem que aprender muita coisa ainda. E aí analisei, deixei. E no final das contas, selecionei uma, né? Porque eu tenho que começar o ano letivo, eu tenho tanto tempo assim para ficar, né? Mas eu acredito que 80%, principalmente por causa da referência. E como te falei, eu quero continuar treinando. Estou acreditando no treinamento. Vamos lá, se quer uma equipe melhor, vamos treinar.
Eu acho importante ter uma equipe Vamos mista, né? alinhar. Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas com mais experiência e pessoas com menos experiência. Porque se é uma equipe somente de pessoas muito verdinhas, muito jovenzinhas, fica difícil, né? Fica difícil ter alguém para coordenar. E se é uma equipe somente com pessoas experientes, elas começam a discutir entre si, porque todas elas têm razão e sabem o que tem para fazer. Então, quando você tem e ter clareza, né? Qual é o nível que a pessoa está e onde ela quer chegar. Porque uma pessoa, quando ela arruma um emprego, ela não quer um patrão que fica lá reclamando que não tem dinheiro para pagar, nem nada disso. Ela quer realmente entrar numa empresa que ela tenha certeza de que ela vai receber no final do mês. Na minha caixinha de pergunta ontem, eu nem respondi. Hoje eu estou pensando ainda o que eu respondo para essa pessoa. Uma pessoa perguntou para mim se tem algum problema pagar os salários parcelados. Difícil, né? Não, problema não tem, não. Acho que na sexta-feira tinha 2 pessoas falando assim: olha, eu não paguei o 13º e agora eu tenho que pagar juros para o empregado? As 2 pessoas totalmente diferentes, diferentes lugares do Brasil, perguntando a mesma coisa, gente. Imagina só, você não pagou o 13º. Nunca mais na vida vai existir um Natal de 2022. A pessoa não tinha ceia de Natal, não tinha dinheiro para comprar presente de Natal, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, um presente para as crianças, nada, nada. Ela pode colocar um processo na justiça por danos morais absurdo. Ela pode entrar com uma rescisão indireta. E a pessoa estava preocupada se ela ia ter que pagar juros. Ela acabou com o Natal dos empregados. Acabou com o Natal. Parece aqueles filmes, né? Daqueles coisinhas dos crunch, assim, que vai lá. Acabou com o Natal. Ela acabou com o Natal dos empregados. Ela está preocupada se vai ter multa. Gente, que triste. Tem umas perguntas que eu fico sem saber o que responder para os empresários. Porque é umas perguntas assim, então, amador, e agora nós não vamos mais ter espaço para amadores. Porque o E-Social, ele fiscaliza tudo. Não são novas leis, são as antigas leis que vão ser aplicadas eletronicamente. E tem muita gente que não conhece. Tem gente que acha que não precisa aplicar advertência, que acha que é bobagem. E a advertência é o principal instrumento de fazer uma documentação sobre quem é que está na tua equipe, que você está cuidando de quem está na tua equipe. E os empresários não têm informação, né? Ou então vem com aquela advertência ameaçando, né? Aquela advertência que ameaça, de acordo com o artigo 482. Aí é ruim, né? Porque ninguém quer assinar. Fica aquela coisa, aquela advertência, Vossa Excelência, Vossa... Gente, que isso? São pessoas, a gente só precisa documentar. É só isso. Então, cada vez mais, Pedro e Ivone, não vai ter espaço para os amadores vão ser engolidos. Nós estamos vivenciando uma época na qual o ministro do Trabalho era presidente de um dos principais sindicatos do país. E nós sabemos como que funcionam os sindicatos. Eu não preciso falar isso para vocês, todo mundo sabe. E ele era presidente de um dos sindicatos mais agressivos, um dos principais sindicatos do país, e agora ele é o ministro do Trabalho. Imagina o quanto tudo não vai ser fiscalizado. Imagina o quanto os empregados não vão entrar na justiça e vão levar de bandeja quando o empresário é ingênuo, quando o empresário não sabe colocar as coisas todas no papel, quando o empresário acabou contratando gente da conspiração zumbi para trabalhar com eles. Então, eu fico muito, muito feliz de poder compartilhar o GPS do empresário, de poder compartilhar os cursos gratuitos, as lives, para pelo menos despertar, sabe? Despertar os empresários de que dá para viver de outro jeito e que se eles continuarem com a cabeça lá enfiada no operacional, achando que ninguém sabe fazer tão bem quanto eles, a empresa vai acabar e eles vão ser engolidos, né? E o empresário precisa entender que não importa o perrengue que ele está passando, ele vai sair. É só ele querer. Verdade. Muita fé, muita persistência, né? Paixão, perseverança, as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo que não é só
as coisas ruins que acontecem. Uma hora as coisas boas acontecem. E é quando você voa, né? Você não desistir. É verdade. E a gente precisa não estar no operacional para poder enxergar as coisas boas acontecendo, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa boa, mas a gente fala assim: ah, mas não deve ser para mim. E é. Pois é, E não é. acredita que... Não acredita. Às vezes a gente não acredita e basta um pensamento de não acreditar e aquilo vai embora. Às vezes a gente tem dívidas e a gente fica lá amargurado porque eu tenho dívida. Gente, dívida é a energia mais poderosa do planeta. Dívida é porque alguém acreditou em você. É uma energia de fé mesmo. Alguém acreditou que você ia pagar. E quando você fica falando, ai, credo, porque eu estou devendo. Gente, você só está devendo porque alguém te deu crédito. Alguém acreditou em você. E quando você não acredita que você vai pagar, você acaba perdendo essa energia, acaba perdendo essa energia do planeta, que é uma energia tão poderosa. Se alguém acreditou em mim, por que eu não vou acreditar? Vou acreditar sim. Sim. Tá Carmen, certo. falando em acreditar, rapidinho, Claro. quando eu dividi a empresa, eu teve um sócio, né, e ele tinha condição. Aí chegou o tempo, vamos desfazer, até hoje nós somos amigos, foi tudo na paz, e eu teria que comprar a parte dele. Eu falei para ele, compra a minha parte, que ele já tem uma outra empresa, né, outro ramo, estava no capital, compra a minha que eu me viro, vou cuidar da minha vida. Eu disse, não, eu não entendo nada de educação, ele é do ramo de metalúrgica, e disse, compra a minha parte. Eu disse, mas como? Você falou agora sobre acreditar, e ele foi para casa, no outro dia ele me ligou e disse, olha, vou fazer, acho que 96 parcelas, de um valor razoável, que eu mesmo pensei, cara, muito alto essas parcelas. Ele disse, tu vai conseguir. E nós já estamos, daria 7 anos, é 8 anos, eu sei que são 96 parcelas, faltam só 20. E eu digo só, alguém disse, aquele que não acredita diz assim, ainda falta 20, eu disse, não, falta só 20. Quando eu paguei a primeira parcela do meu carro, eu tirei em 48 vezes o carro que eu queria e tal, e eu disse, paguei a primeira, eu brinquei, falta só 47. E o ano passado eu terminei de pagar o carro que eu queria, aquele carro novo e tal. A fé, né? Você acreditar, como você falou, a questão de dever é uma bênção. Eu aprendi essa contigo, que dívida é uma bênção. Meu pai dizia assim, meu filho, quem não deve não tem nada. E agora mais essa nova pessoa, que dívida é uma bênção, eu entendi É a energia mais forte, né? É ousadia, né? Ousadia. E você, Pedro, é bastante ousado. E que bom que você tem a Ivone que te apoia com isso. E eu sempre falo, é como se fosse, sabe aqueles trapézios do circo que as pessoas fazem, né? O trapézio. E o que acontece? A pessoa está indo com o trapézio, né? E naquele momento em que ela está indo com o trapézio, o outro está vindo. Mas tem uma fração de segundos em que ela tem que soltar o trapézio e jogar o coração dela na direção do próximo que vai vir. Mas não veio ainda. Porque se ela ficar segurando naquele, esse trapézio eu conheço, esse trapézio eu posso pagar, esse trapézio aqui, né? Se ela ficar segurando nesse, ou tentar segurar em um e no outro ao mesmo tempo, ela cai. Então, tem um momento em que ela solta o trapézio e vai com o coração dela na direção do outro trapézio. E ela confia que o trapézio vai chegar, e ele chega, e ele chega. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu penso que não tem mais saída, eu me sinto uma pessoa encurralada, sem saída, horrível. E aí eu me comporto como essa pessoa. Mas se eu penso que dias melhores virão, eu me sinto muito melhor, muito mais confortável, porque eu sei que esses dias melhores estão vindo. E aí o meu comportamento vai ser outro.
Eu até vou confiar em fazer uma dívida, eu vou confiar em fazer um investimento, que eu não estou falando para ninguém sair jogando dinheiro fora, mas dias melhores estão vindo o tempo todo. Muito É só a legal, é gente por aí estar mesmo. aberto para receber esses dias. Verdade, verdade. Pedro e Ivone, o que mais que você sempre a trazer? Porque eu convidei vocês para falar e acabei agora falando bastante. Eu quero agradecer, né, o privilégio, né, a oportunidade de compartilhar. Como eu falei no início, sempre nós temos o que dar e o que receber também. Então, eu recebi muita coisa legal hoje, acrescentou. E também deixar um abraço, né, para toda a turma aí da imersão, nossas, né, eu disse lá em Valinhos que era como se fossem irmãos que eu tivesse ganho, passando 3 dias, conheci todos, um carinho enorme, marcou nossa vida. Então, só agradecer e mandar um beijão, um abraço, né, para todos os nossos colegas. Obrigadão. Ivone? Eu quero agradecer. E no início da live você falou assim, queremos saber como é que é, né, um casal trabalhar juntos, né? Como é que consegue, né? E eu gosto de trabalhar com ele. O meu chefe, ele é muito legal, né? Eu tenho uma coisinha com o meu chefe e e nós sempre fomos amigos. Agora ele ficou vermelhinho. Nós fomos amigos e eu gosto de trabalhar com ele. Eu gosto de trabalhar com esse chefe, é muito bom. Ela me faz ganhar dinheiro, né, Carmen? Porque eu sou zero para trabalhar em equipe, e ela me faz ganhar dinheiro. Ainda bem que eu tenho ela. E vocês me fazem chorar, vocês sempre me fazem chorar. É ousado, né? Como vocês já viram aí, ele é ousado, né? E ela acredita em mim. E eu acredito. A gente se quebra junto. Tem 2 alunos e ele não deixava eu olhar lá na frente, para dizer que eu estava sempre ocupada, né? E é muito bom. E quando as pessoas sabem que eu sou aqui dessa escola, as pessoas conhecem meu trabalho e eles vêm atrás. As mães, né? Vou deixar lá com a Dona Ivone e eu deixo e fico tranquilo. Então, isso aí é uma referência boa do nosso trabalho, né? E tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não desiste. E é nessa palavra que nós estamos aí firmes, né? Caminhando, trabalhando, cumprindo a nossa missão e servindo, né? Servindo a nossa comunidade com muita alegria, com muita disposição, e é isso que nós gostamos de fazer. E para o pessoal que está aí, né, que vai se inscrever, gente, acreditem, essa mulher tem uma missão dada por Deus de capacitar empresários, né? E eu já estou participando, eu referencio mesmo, né? Eu referendo, faça, vai ser muito bom, você não vai se arrepender. E vamos que vamos. É bom demais ouvir isso. E eu acho assim, perrengue, né? Todo mundo passa pelos seus perrengues. Eu também me lembro quando estava com tanta dificuldade e o dinheiro não entrava e não conseguia pagar as contas. E aí tinha um amigo meu conversando comigo e ele falou assim, ele pôs a mão dele em cima da minha mão e falou assim, Carmen, enquanto tá pingando, não vai secar. Porque eu falava assim, o que eu faço com esse dinheiro que entra? A gente tem tanta conta, né? E é verdade. O importante é a gente não deixar secar, não deixar secar as nossas esperanças, não deixar secar aquele amor que nos guiou quando a gente abriu a nossa empresa, quando a gente acreditou que ia dar certo, né? Não deixar secar. Se a gente não deixar secar esse sentimento, pode ter certeza que coisas muito boas irão florescer, né? Então, é um diário, né? Todos os dias coisas acontecem. E todos os dias a gente faz outras coisas acontecerem também. Porque o importante não é o que nos aconteceu, mas o que é que a gente vai fazer com aquilo que nos aconteceu. Então,
Pedro recebeu vários processos na justiça, perdeu um dinheiro danado. O importante é o que ele vai fazer com isso. Como é que ele vai colocar em prática, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, que ele pagou caro para aprender e colocar em prática lá na frente. Às vezes a gente contrata a pessoa errada. Ok, já foi, se perdoa e vai para frente. Vamos aprender a contratar o certo, né? Então, não importa o que te aconteceu, o que vai fazer a diferença na sua vida e nos seus resultados empresários é o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu.